Boa tarde, saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, hoje o nosso tema vai ser amadurecimento. Teremos dois textos para ler. O primeiro deles está no livro de Hebreus. Nós leremos no capítulo 4, em seguida no capítulo 5. Então, no 4 a gente vai ler Hebreus 4, 15 e 16, e depois a gente vai ler o 5, de 7 a 14. E na sequência a gente vai para 2 Pedro 1, de 3 a 11. Então, primeiramente, Hebreus 4, versículos 15 e 16. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Agora os versículos de 7 a 14 de Hebreus 5. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. E vamos agora para 2 Pedro 1, dos versículos 3 a 11. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, entendendo os nossos passos da vida cristã, aquilo que nós almejamos de futuro para nós, dado a nossa decisão de, lá atrás, em algum momento das nossas vidas, aceitamos Jesus, eu estava pensando exatamente nessa questão do amadurecimento, das etapas que a gente tem que cumprir.
Observando aqui na Bíblia, eu pude ver que no livro de Hebreus a gente encontra um pouco disso, né? Que Jesus veio para nos salvar e ele ali reforça exatamente que ele se fez homem, né? Enquanto ele esteve conosco, ele cumpriu etapas dando exemplos do que ele esperava de nós, de comportamentos que nós elencássemos, né? Replicando o seu exemplo, né? Reafirmando a nossa posição de seguidores de Jesus, de pessoas que fazem o que ele deixou de ensinamento para nós, né? Então a gente está falando de um amadurecimento, né? E aqui em algum momento o autor lembra para nós o seguinte: olha, vocês se comportam como crianças, ficam só falando de coisinhas de crianças, no sentido dos alimentos. As questões que eram discutidas eram questões muito básicas naquela época. E aí eu fico me perguntando como é que nós estamos fazendo isso hoje, né? Onde não levantando essas questões básicas como naquela época. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho que fazer esse ritual. Mas assim, o quanto nós somos infantis, o quanto nós ficamos elencando comportamentos infantis no dia a dia, né? Nós, enquanto adultos e pais, às vezes a gente vê e já vimos os nossos filhos ou vemos outros filhos com certos comportamentos de criança. Por quê? Porque ele ainda não tem a maturidade, ele ainda está se formando. E eu fico imaginando Deus olhando para nós da mesma forma e nos vendo como crianças. E o autor, ele fala, olha, vocês ficam falando só de leitinho, 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 querendo leitinho. Gente, o alimento do adulto. E o que é o alimento do adulto? Irmãos, o alimento do adulto é aquilo que está na Bíblia. O alimento do adulto, dentro do processo de amadurecimento, ele tem a ver com o aperfeiçoamento nosso enquanto cristão. Que é através desse aperfeiçoamento que nós vamos atingir o nosso alvo, né? Diversas metáforas já foram usadas por nós, que eu digo, todos os pregadores da nossa comunidade, para falar sobre isso. Que seja uma carreira, né? Que seja um lugar para se chegar, que seja um momento para se chegar, mas esse momento demanda aperfeiçoamento. Vejam que Cristo, estando aqui na terra, ele se aperfeiçoou. Ele sofreu, ele teve dificuldades, ele foi tentado e ele mostrou para nós como passar por tudo isso. Ele não prometeu a ninguém uma vida sem dor. Jesus não prometeu a ninguém analgesia, né? Que é exatamente a sensação de não sentir dor. Ele não prometeu isso a ninguém. A única coisa que ele disse foi: tende bom ânimo. Porque ele venceu tudo isso. E o que é esse bom ânimo? Esse bom ânimo é aquele que está dentro de nós, né? Ânimo é a palavra latina de alma. Ele está dizendo, ó, dentro de você. Tenha uma força maior. Seja firme. Porque você vai vencer. Eu também venci. Passei por tudo isso e venci. E antes no texto, ele também nos fala que o sacerdote não é alguém que cai do céu, né? Os líderes, os nossos líderes, os processos de liderança do povo cristão não é exercido por extraterrestres. Eles são exercidos por pessoas como nós. Pessoas que vão ter empatia. Pessoas que sabem das nossas dores. Pessoas que sabem das nossas fraquezas porque elas têm também da mesma forma. Mas aí, o bonito de tudo isso é que o que essas pessoas vão usar, né? Qual é a força que elas têm para transpor tudo isso? O Espírito Santo. E não somente dela, todos nós, não é? Jesus deixou o Consolador para nós, o Espírito Santo fica aqui para nós termos
essa possibilidade, né? Mas para isso nós já falamos em outros momentos que temos que dar espaço em nossas vidas. A gente precisa cada vez mais diminuir para que Cristo cresça, né? E fechando aqui, irmãos, me chamou a atenção essas qualidades elencadas, né? Eu fico imaginando assim, que isso deve estar no currículo, né? No currículo de quem quer ser um bom irmão, no currículo de quem quer seguir a Cristo. E ele fez uma amarração aqui, né, onde ele trouxe para nós a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor. Cada palavrinha dessa é motivo de uma lição, não é? Mas são palavras muito queridas de todos nós. Não são palavras estranhas. São palavras que elas estão acessíveis a todos nós. Tanto aqui do conhecimento intelectual, quanto da possibilidade da gente viver essas qualidades em nossas vidas. O que cabe a nós, irmãos, é nós darmos espaço para fazer cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Para entender que o processo de amadurecimento tem um aperfeiçoamento. E para entender que ninguém é melhor que ninguém. E que as pessoas, né, que Deus espera que nós façamos a obra dele, que Deus nos espera para aquele momento onde poderemos nos encontrar enquanto homens imperfeitos, pecadores, mas acima de tudo homens que desejam, não é, ter um encontro com Deus, que aceitaram Jesus, né, que dão espaço para o Espírito Santo agir. E que a cada dia eles diminuem o seu espaço enquanto homem, né, que o nosso eu precisa diminuir para que Cristo cresça em nós. Obrigado, irmãos. Desejo a todos uma semana abençoada. Amém.